Ô, gente, é só para dizer para vocês o seguinte, o prazer de ver esse prédio quase pronto. Isso aqui é daquelas coisas que a gente sonha, que a gente imagina que é possível fazer, e a gente conseguiu fazer a tão sonhada Universidade Federal do ABC. Essa universidade ela foi sonhada e foi criada para ser uma das mais importantes universidades do Brasil. Mais importante. Eu lembro que no primeiro no primeiro concurso para entrar jovens aqui, nós tivemos um problema com alguns prefeitos do PT, porque não entraram muitos alunos da cidade. Ou seja, eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi uma estudante que veio de Recife. E aí o pessoal falava, pô, Lula, você criou a universidade do ABC para estudantes do Nordeste? Não. É que a gente não pode fazer com que seja obrigatório o estudante daqui, porque tem vestibular, agora tem Enem. Então eu disse para o prefeito, o que nós precisamos é tentar melhorar a qualidade do ensino, tentar fazer cursinhos especiais na cidade, para preparar os nossos meninos, quando estão no ensino médio, já começar a se preparar para entrar na universidade. Também nós temos que ter essa responsabilidade de preparar. Porque se a gente não preparar, como o concurso é nacional, pode se inscrever qualquer aluno, pode vir gente de qualquer parte do país. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um sonho, porque o ABC inteiro, o ABC, São Bernardo não tinha, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Mauá não tinha, Santos não tinha, Sorocaba não tinha, Guarulhos não tinha, Osasco não tinha quase universidade federal aqui nesse país. Você tinha a Universidade Federal de São Carlos e você tinha a Unifesp, que era da área da saúde. Então era preciso fazer mais universidades aqui nessa região. E eu tenho muito orgulho, se a Dilma estivesse aqui, ela poderia dizer o mesmo que eu estou dizendo, porque você veja uma coisa, nós somos o país que teve o último país a ter universidade na América do Sul foi o Brasil. Eu conto para todo mundo e para a imprensa registrar que Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade na República Dominicana. E no Brasil, Cabral chegou aqui em 1500 e só foi ter a primeira universidade nossa em 1920. Ou seja, enquanto lá, em 32 anos se criou a universidade, aqui esperamos 420 anos para criar a universidade. Isso tem uma lógica. Tem uma lógica que a elite política da época não via nenhum interesse em que o povo trabalhador, que mulher, estudasse. Ou seja, essa era uma concepção equivocada de que universidade era coisa para rico. Filho de pobre, menina trabalhadora, não precisava estudar. Então, o que eu acho importante é que nós mudamos essa lógica. Então, por exemplo, nós criamos a Olimpíada da Matemática. Em 2005, o meu ministro Tarso Genro, 2004, o Tarso Genro, eu fui apresentado ao Instituto Nacional de Matemática. E lá me falaram, uma professora chamada Sueli Druck, me falou se o governo federal não queria entrar na Olimpíada da Matemática, porque existia Olimpíada da Matemática para a escola privada, nas públicas não tinha. Então eu resolvi que era importante a gente fazer a Olimpíada na escola pública. Aí me disseram o seguinte, ô Lula, você vai fazer a Olimpíada da Matemática em escola pública? As crianças, sabe, da periferia não querem. Ninguém vai se interessar por matemática, não sei das contas. Veja qual é a surpresa. Então eu decidi fazer. Na primeira inscrição, em 2005, se inscreveram 10 milhões de crianças para as Olimpíadas.
Na segunda, em 2006, se inscreveram 14 milhões de crianças. Depois se inscreveram 19 milhões de crianças. E a Olimpíada da Matemática ficou um sucesso, sabe, no Brasil inteiro. Acho que não tem nenhum país do mundo com mais gente participando das Olimpíadas da Matemática do que nós. E a matemática ela é importante para qualquer outro curso que você queira fazer. A matemática é importante para qualquer curso. E se a criança aprender matemática, o resto é muito fácil. Depois a gente decidiu fazer universidade. Custa dinheiro? Custa. Mas quanto custa não fazer? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: quanto custa não fazer e quanto custa o atraso de um país? É fácil a gente compreender que não existe modelo de país desenvolvido no mundo sem antes ter investimento em educação. É a partir da educação que a gente consegue fazer com que o país cresça, as pessoas se tornam profissionais mais competentes, as empresas crescem, produzem coisa de mais qualidade, a gente fica mais competitivo, o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras melhoram, as mulheres ganham sua independência, ficam mais livres, não vão ficar subordinadas a ninguém, vão ser pessoas livres, não vão ser mais vítimas de violência como acontece hoje. E assim o mundo vai caminhando. Você veja uma coisa, nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140 institutos federais. Em 100 anos. De 1909, Nilo Peçanha fez o primeiro instituto federal em Campo de Quataguases, no Rio de Janeiro. Quando eu tomei posse em 2003, tinha 140. Pois bem, nós em 15 anos vamos entregar a esse país 780 institutos federais para qualificar, sabe, as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna. E eu digo sempre, investir em educação é uma coisa muito sagrada, é o melhor investimento que a gente faz. Vocês sabem que nós criamos o Pé de Meia porque a gente descobriu, há um ano e meio atrás, que 500 mil meninas e meninos desistiram do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Aí nós vamos discutir, sabe, o que fazer, qual é o futuro de um país em que 500 mil pessoas, meninas ou meninos, desistem da escola para ir trabalhar. Então nós tomamos a decisão de criar uma bolsa de estudo para o ensino médio. Hoje nós atendemos 4 milhões por ano, mas já atendimos quase 5 milhões e 200 pessoas, em que o menino e a menina recebe na conta dele, na Caixa Econômica, R$200 por mês, e no final do ano, se ele tiver comparecimento de 80% e ele passar, ele vai receber R$1.000. 3 anos assim. Quando chegar no último ano, ele vai ter R$9.000 na poupança dele, para ele começar a vida dele. Ou seja, custa caro, custa hoje, por exemplo, acho que é 18 bilhões ou 15 bilhões. Ora, meu Deus do céu, isso é caro? Caro é se a gente tiver 500 mil jovens abandonando a escola, mudando pela rua, sabe, vítima do narcotráfico, vítima do crime organizado. Então não tem custo para a educação. A educação tem que ser uma coisa sagrada. Custa mais não fazer, sabe, do que fazer. Então a educação para mim é uma coisa fantástica, porque é a independência do homem. Aqui está cheio de companheiros aqui, todo mundo sabe o quanto é difícil a gente procurar emprego quando a gente não tem uma profissão. Todo mundo sabe como meninas violentadas, sofrem assédio quando vão procurar emprego numa loja, sabe, e perguntam: você está fazendo nada? Você está formada? Não. Então, as meninas são violentadas com assédio e outras provocações mais. Então o que a gente quer é que as mulheres estudem, para vocês viverem com quem vocês quiserem e não viver com ninguém a troco de um prato de comida ou a troco do aluguel. Vivam com quem quiser, se vistam como quiser. É isso que nós queremos, sabe? É isso que nós queremos, sabe, para a sociedade brasileira. Para a gente criar uma sociedade, faça psicologia e cuide de mim.
faz a psicologia que eu estou precisando de um psicólogo. Tá? Então, gente, eu queria dizer para vocês, eu tô atrasado, sabe por quê? Eu tenho que ir para Sorocaba, eu ainda não almocei. Eu vou para Sorocaba inaugurar o Instituto Federal. Tá? Então eu quero pedir licença para vocês. Eu vou saindo de fininho aqui, assim, ó. Vou sair da Francesa, porque eu tenho que pegar o helicóptero agora. É 40 minutos de voo até Sorocaba. Depois eu tenho que sair de Sorocaba, voltar para São Paulo e ainda ir para Brasília, porque a dona Janja está me esperando. Então, gente, um beijo no coração. Viva a Universidade Federal do ABC! Ô, gente, é só para dizer para vocês o seguinte: o prazer de ver esse prédio quase pronto. Isso aqui é daquelas coisas que a gente sonha, que a gente imagina que é possível fazer, e a gente conseguiu fazer a tão sonhada Universidade Federal do ABC. Essa universidade, ela foi sonhada e foi criada para ser uma das mais importantes universidades do Brasil. Mais importante. Eu lembro que no primeiro no primeiro concurso para entrar jovens aqui, nós tivemos um problema com alguns prefeitos do PT, porque não entraram muitos alunos da cidade. Ou seja, eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi uma estudante que veio de Recife. E aí o pessoal falava: pô, Lula, você criou a Universidade do ABC para estudantes do Nordeste? Não. É que a gente não pode fazer com que seja obrigatório o estudante daqui, porque tem vestibular, agora tem Enem. Então eu disse para o prefeito: o que nós precisamos é tentar melhorar a qualidade do ensino, tentar fazer cursinhos especiais na cidade para preparar os nossos meninos, quando estão no ensino médio, já começar a se preparar para entrar na universidade. Também nós temos que ter essa responsabilidade de preparar. Porque se a gente não preparar, como o concurso é nacional, pode se inscrever qualquer aluno, pode vir gente de qualquer parte do país. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um sonho, porque o ABC inteiro, o ABC, São Bernardo não tinha, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Mauá não tinha, Santos não tinha, Sorocaba não tinha, Guarulhos não tinha, Osasco não tinha quase Universidade Federal aqui nesse país. Você tinha a Universidade Federal de São Carlos e você tinha a Unifesp, que era da área da saúde. Então era preciso fazer mais universidades aqui nessa região. E eu tenho muito orgulho. Se a Dilma estivesse aqui, ela poderia dizer o mesmo que eu estou dizendo. Porque você veja uma coisa: nós somos o país que teve o último país a ter universidade na América do Sul foi o Brasil. Eu conto para todo mundo e para a imprensa registrar que Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade na República Dominicana. E no Brasil, Cabral chegou aqui em 1500 e só foi ter a primeira universidade nossa em 1920. Ou seja, enquanto lá, em 32 anos se criou a universidade, aqui esperamos 420 anos para criar a universidade. Isso tem uma lógica. Tem uma lógica que a elite política da época não via nenhum interesse em que o povo trabalhador, que mulher, estudasse. Ou seja, essa era uma concepção equivocada de que universidade era coisa para rico. Filho de pobre, menina trabalhadora, não precisava estudar. Então, o que eu acho importante é que nós mudamos essa lógica. Então, por exemplo, nós criamos a Olimpíada da Matemática. Em 2005, o meu ministro Tarso Genro, 2004, o Tarso Genro, eu fui apresentado ao Instituto Nacional de Matemática. E lá me falaram, uma professora chamada Sueli Druck, me falou se o governo federal não queria entrar na Olimpíada da Matemática, porque existia Olimpíada da Matemática para a escola privada, nas públicas não tinha.
Então eu resolvi que era importante a gente fazer a Olimpíada na escola pública. Aí me disseram o seguinte: ô Lula, você vai fazer a Olimpíada da Matemática em escola pública? As crianças, sabe, da periferia não querem. Ninguém vai se interessar por matemática, não sei das contas. Veja qual é a surpresa. Então eu decidi fazer. Na primeira inscrição, em 2005, se inscreveram 10 milhões de crianças para as Olimpíadas. Na segunda, em 2006, se inscreveram 14 milhões de crianças. Depois se inscreveram 19 milhões de crianças. E a Olimpíada da Matemática ficou um sucesso, sabe, no Brasil inteiro. Acho que não tem nenhum país do mundo com mais gente participando das Olimpíadas da Matemática do que nós. E a matemática ela é importante para qualquer outro curso que você queira fazer. A matemática é importante para qualquer curso. E se a criança aprender matemática, o resto é muito fácil. Depois a gente decidiu fazer universidade. Custa dinheiro? Custa. Mas quanto custa não fazer? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: quanto custa não fazer e quanto custa o atraso de um país? É fácil a gente compreender que não existe modelo de país desenvolvido no mundo sem antes ter investimento em educação. É a partir da educação que a gente consegue fazer com que o país cresça, as pessoas se tornam profissionais mais competentes, as empresas crescem, produzem coisa de mais qualidade, a gente fica mais competitivo, o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras melhoram, as mulheres ganham sua independência, ficam mais livres, não vão ficar subordinadas a ninguém, vão ser pessoas livres, não vão ser mais vítimas de violência como acontece hoje. E assim o mundo vai caminhando. Você veja uma coisa: nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140 institutos federais. Em 100 anos. De 1909, Nilo Peçanha fez o primeiro instituto federal em Campo de Quataguases, no Rio de Janeiro. Quando eu tomei posse em 2003, tinha 140. Pois bem, nós em 15 anos vamos entregar a esse país 780 institutos federais para qualificar, sabe, as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna. E eu digo sempre, investir em educação é uma coisa muito sagrada, é o melhor investimento que a gente faz. Vocês sabem que nós criamos o Pé de Meia porque a gente descobriu, há um ano e meio atrás, que 500 mil meninas e meninos desistiram do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Aí nós vamos discutir, sabe, o que fazer, qual é o futuro de um país em que 500 mil pessoas, meninas ou meninos, desistem da escola para ir trabalhar. Então nós tomamos a decisão de criar uma bolsa de estudo para o ensino médio. Hoje nós atendemos 4 milhões por ano, mas já atendemos quase 5 milhões e 200 pessoas, em que o menino e a menina recebe na conta dele, na Caixa Econômica, R$200 por mês, e no final do ano, se ele tiver comparecimento de 80% e ele passar, ele vai receber R$1.000. 3 anos assim. Quando chegar no último ano, ele vai ter R$9.000 na poupança dele, para ele começar a vida dele. Ou seja, custa caro? Custa. Hoje, por exemplo, acho que é 18 bilhões ou 15 bilhões. Ora, meu Deus do céu, isso é caro? Caro é se a gente tiver 500 mil jovens abandonando a escola, mudando pela rua, sabe, vítima do narcotráfico, vítima do crime organizado. Então não tem custo. Não tem custo para a educação. A educação tem que ser uma coisa sagrada. Custa mais não fazer, sabe, do que fazer. Então a educação para mim é uma coisa fantástica, porque é a independência do homem. Aqui está cheio de companheiro aqui. Todo mundo sabe o quanto é difícil a gente procurar emprego quando a gente não tem uma profissão. Todo mundo sabe como meninas violentadas, sofrem assédio quando vão procurar emprego numa loja, sabe, e perguntam: você está fazendo nada? Você está formada? Não.
Então, as meninas são violentadas com assédio e outras provocações mais. Então, o que a gente quer é que as mulheres estudem, para vocês viverem com quem vocês quiserem e não viver com ninguém a troco de um prato de comida ou a troco do aluguel. Vivam com quem quiser, se vistam como quiser. É isso que nós queremos, sabe? É isso que nós queremos, sabe, para a sociedade brasileira. Para a gente criar uma sociedade. Faça psicologia e cuide de mim. Faça psicologia que eu estou precisando de um psicólogo. Tá? Então, gente, eu queria dizer para vocês, eu tô atrasado, sabe por quê? Eu tenho que ir para Sorocaba. Eu ainda não almocei. Eu vou para Sorocaba inaugurar o Instituto Federal. Tá? Então eu quero pedir licença para vocês. Eu vou saindo de fininho aqui, assim, ó. Vou sair da Francesa, porque eu tenho que pegar o helicóptero agora. É 40 minutos de voo até Sorocaba. Depois eu tenho que sair de Sorocaba, voltar para São Paulo e ainda ir para Brasília, porque a dona Janja está me esperando. Então, gente, um beijo no coração. Viva a Universidade Federal do ABC!